Quem está comigo nessa cobertura e que trouxe apurações ao longo de todo o dia, mesmo não estando aqui de plantão diretamente na sede da CNN Brasil em São Paulo, é a nossa âncora Daniela Lima, do CNN 360. Dani, a gente está acompanhando essas imagens aí, com muitas pessoas, inclusive, apoiando o ex-deputado federal Roberto Jefferson, enquanto a polícia cumpre essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E nessa decisão, que inclusive a Dani compartilhou comigo para que a gente pudesse fazer essa cobertura aqui ao vivo, o ministro cita o seguinte: a intervenção de qualquer autoridade em sentido contrário para retardar ou deixar de praticar indevidamente o ato será considerada delito de prevaricação. E neste caso, né, Dani, nós não vimos nem a presença, então, do ministro da Justiça, como era, entre aspas, exigido por Roberto Jefferson, para que ele pudesse se entregar à Polícia Federal. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos os telespectadores da CNN. Gente, primeiro eu estou conversando aqui com integrantes do Supremo Tribunal Federal, né? Há ali uma preocupação em colocar as coisas nos termos bem apurados, nos termos exatos, né? Roberto Jefferson não chegou a se entregar, ele foi rendido pela Polícia Federal. Houve uma escalada ao longo do dia e é importante para esses apoiadores que estão lá ainda seguindo o carro e cantando louvações a Roberto Jefferson, que o presidente Jair Bolsonaro, há poucos minutos, acaba de divulgar um vídeo no qual chama o até então inconteste aliado de bandido. É um sinal de que bateu muito pesado na campanha esse ato extremista, terrorista de Roberto Jefferson, que colocou em risco a vida de agentes da Polícia Federal, não só o delegado e a agente que foram hospitalizados. Evandro, as investigações apontam que ele usou mais de 20 tiros de fuzil contra os carros da Polícia Federal e 2 granadas. Então, o que houve foi, ao longo do dia, a entrega de armas por parte de aliados. Padre Kelmo, inclusive. Exatamente, ele que carregou o fuzil e entregou os cartuchos para a Polícia Federal, e a PF avisou que entraria à força para cumprir o mandado de prisão. Isso foi conduzido pelo diretor da Polícia Federal, mais um bastidor que eu trago aqui para os nossos telespectadores. Segundo a fonte com a qual eu conversei, a PF avisou que invadiria a residência à força. O que foi informado a ela, então, é que não seria necessário e que ele se renderia, né? Não houve ali, não tinha mais condições de sustentar essa pseudo-resistência à ação da Justiça. Roberto Jefferson, segundo as fontes com as quais eu estou conversando aqui agora, nos informaram. Eu tenho aqui também, Evandro, a confirmação, né, do horário exato, tá? Eu recebi a informação do Supremo Tribunal Federal às 19h01 de que a prisão havia sido efetivada. Roberto Jefferson agora vê aliados dizendo nas redes sociais que ele vai alegar senilidade, ou seja, estado avançado da idade com prejuízo das faculdades mentais, o que não, claro, né, não se justifica, porque esse mesmo aliado que está alegando a senilidade foi escalado para defender não só Jefferson, como Bolsonaro na TV durante a campanha eleitoral. Evandro. Inclusive nós temos aqui, né, a Dani mencionando a vocês que a Polícia Federal, caso não houvesse essa rendição, entraria à força. Isso bate muito com a determinação feita pelo ministro Alexandre de Moraes, né, Dani, nessa decisão mais recente que você nos encaminhou. Diante de todo exposto, independentemente do horário, determina a Polícia Federal que cumpra a ordem de prisão expedida ou prisão em flagrante delito. A Daniela Lima também citou para vocês aí essa menção agora mais nova do candidato à reeleição e presidente Jair Bolsonaro, que disse o seguinte: o tratamento dispensado a quem atira em policial é de bandido. E nós temos o vídeo que foi publicado por ele nas redes sociais com essa frase. Vamos acompanhar agora para a gente seguir aqui a nossa cobertura ao vivo. Como determinei ao ministro da Justiça, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. Dani, é uma mudança recente de tratamento do presidente Jair Bolsonaro a Roberto Jefferson, até então considerado um aliado dele? Muito forte, aliado inconteste, aliado que mesmo investigado pela Polícia Federal há anos, né, réu confesso no Mensalão, ele sim um condenado
da Justiça e esteve diversas vezes no Palácio do Planalto e gestou a Operação Kelmon, né? Eu não vou nem chamá-lo de padre aqui, Evandro, porque é um padre que a gente não conhece qual é a igreja, né? A Igreja Ortodoxa diz que ele não tem qualquer tipo de atribuição lá. A católica, mais ainda, né? Então, o Kelmon foi uma gestação de Roberto Jefferson para auxiliar Jair Bolsonaro nos debates. O fato é que hoje Jefferson levou essa situação a um ponto insustentável para o próprio presidente, que tem entre seus pilares a defesa do trabalho dos policiais. Bolsonaro tem na polícia uma base importante do seu discurso. A partir do momento que um aliado, se fiando no discurso de que é preciso fazer valer o que quer a base do presidente, dispara mais de 2 dezenas de tiros e 2 granadas, de novo eu falo, né, tiros de fuzil, armamento de guerra contra a polícia, apesar desses mais extremistas, né, que vão ali prestar alguma solidariedade, Bolsonaro entendeu que para a sociedade e para a própria polícia isso seria inaceitável. Você ter algum tipo de relativização com um homem que colocou 2 agentes no hospital com um tiro de grosso calibre, bateria pesadíssimo na própria PF. Inclusive, nós temos aí também as imagens que mostram o momento em que essas armas elas foram entregues ali. É isso, né, pessoal? Temos aí imagens que mostram o momento em que Padre Kelmon, como a gente estava mencionando agora, entrega as armas à Polícia Federal. Eu gostaria que a gente pudesse colocar essas imagens aí, se a gente tiver agora. Mas enquanto essas imagens são preparadas aqui pela nossa equipe, quero trazer também uma menção do ministro Alexandre de Moraes. Ele se manifestou no Twitter sobre a operação da Polícia Federal para prender Roberto Jefferson. E agora sim, temos na nossa tela essa imagem que mostra, então, esse que concorreu agora à presidência do país pelo PTB, em um dos debates, inclusive, fez praticamente uma dobradinha ali com o candidato à reeleição Jair Bolsonaro, ele que carrega, então, uma arma que aparenta ser de grosso calibre e que, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, foi usada para atirar contra os policiais que tentavam cumprir esse mandado de prisão hoje ali na casa de Roberto Jefferson, que até então cumpria um regime domiciliar, né, prisão domiciliar, desde janeiro agora de 2022, quando houve a substituição então dele da prisão preventiva pela prisão domiciliar, mas diante do descumprimento das determinações do Supremo Tribunal Federal para que ele pudesse permanecer em prisão domiciliar, entre essas determinações, a não participação em redes sociais, não publicação nas redes, cessar os ataques que o ex-deputado federal Roberto Jefferson fazia contra as instituições, inclusive contra o Supremo Tribunal Federal. E na última sexta, depois de um ataque extremamente ofensivo contra a ministra Carmen Lúcia, houve então essa determinação de uma prisão, ou seja, se revoga a prisão domiciliar e se determina que haja então um retorno ao regime fechado. A gente tem também uma manifestação do ministro Alexandre de Moraes, que depois de emitir essa segunda decisão neste domingo, fez uma publicação então sobre a rendição de Roberto Jefferson e o trabalho da Polícia Federal. Ele disse, abre aspas, parabéns pelo competente e profissional trabalho da Polícia Federal, orgulho de todos nós brasileiros e brasileiras, inadmissível qualquer agressão contra os policiais. Me solidarizo com a agente Karina Oliveira e com o delegado Marcelo Vilela, que foram covardemente feridos, fecha aspas. E Dani, nessa decisão, a primeira, né, de prisão, quais foram os argumentos apresentados pelo ministro Alexandre de Moraes, além desse descumprimento que Roberto Jefferson vinha fazendo de se manter ativo nas redes sociais, mesmo não podendo mais fazer isso, para que conseguisse ter ali o seu direito ao regime domiciliar? Evandro, vamos lá, né? Primeiro, Roberto Jefferson não só estava usando as redes sociais, como estava usando as redes sociais para pedir um golpe de Estado com as Forças Armadas prendendo, sem qualquer ordem judicial, integrantes do Supremo Tribunal Federal por ocasião do 7 de setembro, né? Ele pediu, inclusive, que as Forças Armadas caçassem os snipers das forças policiais que estavam posicionados para garantir a segurança do 7 de setembro. Roberto Jefferson incorreu em novos crimes. É importante que o pessoal que está em casa entenda que ele já estava em regime de prisão domiciliar
um instrumento menos gravoso do que a prisão carcerária, exatamente porque alegava estar com a saúde frágil. E aí ele volta a cometer crimes, ele reincide na criminalidade, com crime de atentado ao Estado de Direito e de calúnia, injúria e difamação contra a ministra Carmen Lúcia. A situação jurídica dele se agravou sobremaneira hoje, porque na segunda decisão do ministro Alexandre de Moraes, que a gente trouxe aqui na CNN, o ministro já menciona, já cita a possibilidade de flagrante de homicídio, tentativa de homicídio por parte do deputado. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês, né, no qual o ministro detalha, né? Trata-se, ele diz assim, conforme amplamente noticiado na imprensa, agentes da Polícia Federal a comparecerem ao domicílio do réu, Roberto Jefferson, para cumprir o mandado de prisão preventiva, foram atacados por parte do Roberto Jefferson, que até o momento resiste à prisão, tendo disparado tiros de fuzil e arremessado granadas na equipe policial, com o lamentável resultado de 2 policiais feridos. E aí o ministro cita que o próprio Jefferson admitiu ter atirado, que um aliado dele tentou dizer que não. Está aí na sua tela, vocês estão vendo. Temos na tela. Mostrar a vocês que o pau cantou. Eles atiraram em mim, eu atirei nele, disse Roberto Jefferson. A partir daí, o ministro conclui, como se vê, a conduta de Roberto Jefferson ao atirar nos agentes policiais pode configurar, em tese, crime de duplo tentativa de homicídio, encontrando-se no estado de flagrância. O mais importante dessa decisão, Evandro, é o que você havia mencionado mais cedo, a autorização do ministro para que a prisão ocorresse a qualquer hora. Por quê? Para evitar o argumento de que ele não poderia ser preso por conta da noite, né? Há ali limitações para prisões à noite, elas são excepcionais, foi o caso da de hoje. Dani, se não me engano, também a própria defesa de Roberto Jefferson disse em algum momento que a prisão não poderia ser feita, por exemplo, num domingo. E aí vem, então, o ministro dizendo que sim, pode ser feito a qualquer momento, principalmente diante da escalada dessa tensão. Perfeito. Com o estado de flagrante, ele cometeu o crime, ele filmou o crime, ele filmou como ele estava monitorando os policiais pelas câmeras de vigilância da casa dele, ele confessou o atentado à vida dos policiais, dizendo, eles atiraram em mim, eu atirei neles. Não há provas de que a PF tenha atirado de volta até esse momento, a gente vai ter que aguardar. E mais, né, depois se confessa o uso de granadas, isso é armamento, e a partir de agora, Evandro, é preciso que a gente insista em alguns pontos. Roberto Jefferson é réu em diversas ações há muitos anos. Roberto Jefferson estava em regime de prisão domiciliar. Como Roberto Jefferson teve acesso a armamento de grosso calibre e de granada, né, que são armamentos que só podem ser vendidos com autorização do Exército. É de se entender se ele comprou, como ele comprou, se alguém comprou para ele, porque isso também vai ser alvo de investigação. A todo mundo que tenta fazer uma relativização, é importante entender que se para você, né, criminoso tem de ser tratado como criminoso e ponto final, é o caso, infelizmente, deste ex-deputado federal, presidente de honra de partido, que há muitos anos adota uma conduta de delinquência, muito no virtual, e para quem achava que não passaria disso, ficou claro hoje que ele não respeitou qualquer limite legal, atentando contra a vida dos agentes da Polícia Federal. É muito bem ressaltado, Dani. Inclusive, Dani, nós temos aqui também a Carol Rosito, que está lá em Brasília e acompanhando as repercussões. Eu vou chamá-la ao vivo, já já a gente volta a conversar aqui juntos.